Bezans Healthcare apresenta Mulher Podcast. O seu podcast de saúde feminina, de médico para médico. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Mulher Podcast de Médico para Médico, o novo podcast dos ginecologistas e obstetras de todo o Brasil. Eu sou a doutora Ana Caroline Freire, endocrinologista e gerente médica aqui na Bezans Healthcare e sua entrevistadora de hoje. Nesse episódio, com oferecimento da família Ogestan, estamos aqui com o Dr. Daniel Zilberstein, que é médico urologista pelo Hospital das Clínicas de Porto Alegre, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e especialista em reprodução humana, com doutorado pela Escola Paulista de Medicina. Vamos continuar aqui o nosso bate-papo sobre fertilidade, especialmente fertilidade masculina, e gostaria então de perguntar qual seria o principal exame, né, na sequência aí da avaliação da consulta pré-concepção. Bom, vamos lá, Ani, a gente conversando bastante sobre infertilidade e chegou a hora de falar dos exames. Sem dúvida alguma, o espermograma continua sendo o principal exame que tem que ser solicitado para os homens, para a gente procurar entender aí o potencial reprodutivo. O espermograma, eu digo assim, o espermograma é como se fosse praticamente uma fotografia, né? A gente olha a fotografia e tira algumas conclusões, mas a gente pode se enganar um pouquinho. Às vezes a gente olha um espermograma com uma fotografia bonita, uma concentração boa, uma motilidade boa, uma morfologia adequada, ou seja, os principais parâmetros seminais muito legais, mas a gente olha para esse homem e aí vê um homem assim, obeso, tabagista pesado, eventual consumo de drogas ilícitas, né, bebida de álcool todo final de semana, às vezes em grande quantidade, estressado, né? Eu olho para esse homem e não consigo ver ele como... Não fecha muito bem assim o espermograma com a qualidade de vida que ele tem, a saúde desse homem. Já tem uma síndrome metabólica, né? Enfim. E aí o espermograma, a gente fica na dúvida, mas será que esse espermograma realmente é bom? Nessa dúvida, a gente precisa ir além. E quando a gente fala em ir além, a gente fala em fazer um exame para procurar entender melhor a qualidade intrínseca desse espermatozoide, que aí é o exame de pesquisa de fragmentação de DNA espermático. Tá? Então, com esse exame, que ele é feito junto ali no mesmo ejaculado, uma porção do ejaculado vai para o espermograma e uma outra porção vai para essa pesquisa de fragmentação de DNA, a gente consegue entender melhor como é que está o grau de compactação do cromossomo desse homem. Porque o que interessa, na grande verdade, é que depois que o espermatozoide ele penetra no óvulo, o óvulo recebe esse espermatozoide, o espermatozoide precisa liberar o que interessa, que é a parte genética, são os cromossomos. E esse cromossomo ele tem que estar estável, ele tem que estar compacto, ele tem que estar íntegro. Mas eventualmente ele não está íntegro, ele não está compactado e ele está bem fragmentado. E o óvulo ele vai ter uma dificuldade muito grande de entender essa informação toda, né, descompactada, fragmentada, e aí a gente pode ter uma má formação do embrião, a gente pode ter um embrião de baixa qualidade, a gente pode ter um risco maior de perdas gestacionais precoces e inclusive doenças na prole futuras, relacionadas a essa baixa qualidade de compactação cromossômica, levando inclusive a mutações no DNA do espermatozoide. Então, esse é um exame que hoje eu julgo como muito importante. É um exame que não tem mais como não solicitar, né? Em especial naqueles espermogramas muito bonitos, mas que a gente olha o paciente e não fecha o espermograma tão bonito com um homem com tantas comorbidades. Quando existe essa baixa correlação entre o exame seminal e o que eu estou vendo no paciente, esse exame de fragmentação de DNA ele se torna ainda mais interessante de ser solicitado. Quando eu já tenho um espermograma muito alterado, eu posso até pressupor que possa existir uma fragmentação de DNA, embora necessariamente isso não é uma obrigação.
posso ter um espermograma alterado, ainda com um espermatozoide mantendo a sua integridade cromossômica. Mas também pode ter alteração. Então, eu sempre solicito hoje, além do espermograma, um exame de fragmentação para eu ir além da fotografia, para eu procurar entender melhor essa qualidade intrínseca do espermatozoide e aí eu entender como é que eu tenho que trabalhar com esse homem ou, eventualmente, como que eu tenho que trabalhar com esse casal caso o tratamento seja direcionado por um tratamento de fertilização in vitro, por exemplo. Perfeito. E nós sabemos que é cada vez mais alta a probabilidade de o homem ter a qualidade intrínseca do seu espermatozoide reduzida, né? Então, o que pode ser feito para ajudar na qualidade do esperma desse homem? É exatamente o que a gente estava comentando, é o tal do exame de fragmentação de DNA. A gente consegue perceber isso com muita clareza, muita objetividade. Primeira coisa é entender quais são as causas de infertilidade desse homem. Então, é obeso? Opa, então vamos tentar baixar o peso. Mas é obeso por quê? Porque tem uma alimentação ruim, então vamos melhorar a alimentação. Porque não faz atividade física, então vamos tentar fazer com que ele faça atividade física. Às vezes ele é obeso, mas faz muita atividade física. É uma alteração endocrinológica. Então, vamos procurar ajudar esse homem realmente a perder peso de uma maneira saudável. Então, tem varicocele. A varicocele é uma das principais causas de fragmentação de DNA espermático. E a gente opera a varicocele e a gente consegue melhorar. E aí opera a varicocele e a gente também pode dar alguns antioxidantes, vitaminas, minerais, né? Porque isso é um efeito, tem um efeito adjuvante importante no tratamento, né? Porque eu preciso combater os radicais livres que estão gerando essa fragmentação de DNA. A fragmentação de DNA é gerada por estresse oxidativo, excesso de radicais livres. Então eu tenho que tirar aquilo que está gerando. E não simplesmente levar esse casal para um tratamento de fertilização in vitro, porque se eu fizer isso, eu vou estar trabalhando com espermatozoides muito prejudicados. Mas eu vou selecionar o melhor espermatozoide no laboratório. Em termos, porque a população produzida é uma população alterada. É uma população prejudicada, digamos assim. Eu até posso encontrar o melhor espermatozoide, mas de uma população toda prejudicada em relação à sua qualidade. Eu não estou promovendo o melhor tipo de tratamento para esse casal. O ideal é a gente sempre atacar aquilo que pode ser melhorado, tratar aquilo que pode ser resolvido, para depois ver o que acontece e, se o casal realmente não conquistar o potencial de gravidez natural, partir para o tratamento de reprodução assistida, seja a técnica que for. Então, eu acho que isso é muito importante. Assim, a gente precisa sempre entender se existem fatores de agravos, o que a gente pode fazer para tirar esses fatores de agravos antes de levar esse casal para um tratamento de reprodução assistida. E levar ao potencial máximo, né? Melhorar a qualidade de saúde como um todo, né? Parece tão óbvio, né? Parece óbvio, mas acho que é sempre válido a gente lembrar, né? E o papel do estilo de vida, né? Do casal, né? Do homem especificamente, o que a gente está falando aqui hoje. Mas, bom, doutor Daniel, muito se fala da idade da mulher em relação à diminuição da fertilidade, né? Mas eu queria que você falasse agora em relação ao homem, né? A idade pode ter alguma influência? Isso é importante também? Exato, Anny, assim, é muito conversado, né? Muito falado e discutido. Não, a mulher vai ter filho com 40 anos e aí vai ter problemas genéticos, síndromes e coisas. Nada se fala do homem, né? E agora, recentemente, saiu as gravidezes, né, do Al Pacino, Robert De Niro. Então, ficou muito em voga essa questão da paternidade tardia e quais as consequências que isso pode ter na prole, na saúde dos seus filhos. E, na verdade, existe sim. Depois dos 40 anos, em especial depois dos 45 anos, a qualidade seminal também diminui. O homem não foi feito para ser pai depois dos 40 anos também. O homem foi feito para ser pai jovem, junto com a mulher. Então, quando a gente acaba sendo pai, quando o homem acaba sendo pai numa idade mais avançada, depois dos 40 anos, a gente tem alguns impactos na qualidade desse espermatozoide. Um deles, por exemplo, é o que a gente conversou antes, a tal da fragmentação do DNA. Simplesmente por ter uma idade avançada. Às vezes o homem não tem nada. O homem é magrinho, boa saúde, boa alimentação, mas tem lá uma fragmentação de DNA mais elevada por conta do envelhecimento natural, né? E aí entra muito bem os antioxidantes, polivitamínicos, suplementos para ajudar nesse combate, né?
E a gente tem também, numa idade mais avançada, a gente fala muito das alterações cromossômicas do óvulo, levando a síndromes genéticas, em especial aqui a síndrome de Down. Todo casal tem um grande medo da tal da síndrome de Down, e com razão. Mas o homem também, com uma idade mais avançada, também tem um risco maior de cromossomopatias, de aneuploidias, levando, né, a síndromes cromossômicas. Tá? Então, veja bem, não é só mulher nesse processo. E a gente sabe também que existem doenças psiquiátricas e neurológicas relacionadas à idade paterna avançada ou relacionadas a um espermatozoide mais envelhecido. E aqui eu preciso citar, né, o que muito tem se falado, né, o autismo ou o espectro, né, da doença, né, autista, são vários espectros dessa doença, esquizofrenia, né? Então são doenças que, quando a gente faz uma correlação entre idades, a gente percebe que elas são mais prevalentes, não que sejam epidemiologicamente tão relevante, mas quando a gente faz no contexto de idade paterna, elas são mais prevalentes sim em homens mais velhos. Tá? Então, o casal precisa ser comunicado. De novo, informação, né, é empoderar. A gente precisa comunicar esse casal, olha, tá tudo certo, a gente tem aqui um tratamento de fertilização in vitro, né, a esposa tem aí seus 39, 40 anos, o marido tem seus 45, 46, existe uma possibilidade relativamente ainda boa de conquistar uma gravidez com uma fertilização in vitro, mas existem consequências na saúde da prole que a gente não tem como aferir nesse momento. Então é importante que a gente pelo menos fale, né, para o casal, né, a idade avançada para a conquista de filhos pode também trazer riscos inerentes, né, ao envelhecimento dos gametas. E falando sobre qualidade de alimentação, estilo de vida, queria saber se você recomendaria algum uso de polivitamínico, né? Você comentou, chegou a falar antioxidante, combater o estresse oxidativo, mesmo para casais que já possuem uma alimentação saudável e balanceada. Vale a pena suplementar nesses casos? Muitas vezes sim, porque muitas vezes a gente tem outros fatores que estão além de ter uma vida saudável e uma alimentação balanceada, como, por exemplo, a idade. A gente sabe, por exemplo, que a idade paterna, né, homens com uma idade mais avançada, tem, apenas por ter, né, um DNA avançado em termos de cronológico, já tem um risco maior de ter produção de radicais livres. Uhum. E aí a gente pode também utilizar, né, vitaminas e minerais, um polivitamínico, né, suplementos para ajudar nesse combate inerente simplesmente a uma idade mais avançada. Então, claro que é muito bom quando o homem ele tem uma boa alimentação, tem uma vida regrada, faz atividade física, mas ainda a gente tem o componente idade, e aí não tem como mudar. Uhum. Mas a gente pode utilizar alguns polivitamínicos, sim, para tentar combater ainda algum radical livre, né, relacionada a essa parte biológica. Ótimo. Acho que tem sempre muita coisa para a gente discutir, né? A conversa está muito boa, mas estamos chegando ao final desse episódio do Mulher Podcast de Médico para Médico. Eu gostaria de agradecer ao Dr. Daniel mais uma vez por aceitar o convite, pela discussão maravilhosa que tivemos hoje. E agradeço também aos nossos ouvintes. Espero que tenham gostado do assunto. Até o próximo episódio. Muito obrigada, Dr. Daniel. Obrigado, Anny. Foi um prazer aí participar do podcast de vocês, Mulher Podcast. Espero que nossos ouvintes curtam bastante, né, o que foi conversado aqui. Bastante informação. E a gente está aqui para isso, né, para trazer informação. Eu sempre digo assim, informar é empoderar. Né? Então, quando a gente tem a informação, né, o que a gente recebe, né, de comunicação começa a fazer sentido. Né? Então, quando um paciente vai no médico para fazer uma avaliação, a gente informa o paciente, a gente empodera esse paciente. E aí o paciente ele tem o livre-arbítrio de entender o que faz sentido para ele. Se faz sentido seguir por um caminho, faz sentido seguir por um outro caminho. Né? E o meu caminho aqui sempre é buscar a medicina baseada em evidência, né? E sempre tratar tudo aquilo que pode ser tratado. Né? E buscar ao máximo, né, com que o casal consiga uma gravidez natural. Se a gravidez natural não ocorre, não acontece,
né? Se a gente não consegue, de certa forma, melhorar esse potencial reprodutivo, seja da parte masculina ou da parte feminina, aí nós temos as mais variadas técnicas de reprodução assistida que estão ao nosso lado para que a gente consiga conquistar a tão sonhada gravidez dos nossos casais. Obrigada, excelente. Obrigado, eu agradeço. E até o próximo episódio. Obrigada a todos.